Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Ariane, como alguns já sabem, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a segunda etapa do TCC, que é a etapa da busca dentro das bases de dados. Então, a gente já percorreu um caminho aí, né, com o TCC, com o projeto, tá? E o projeto, gente, no momento, agora, projeto, como o próprio nome diz, ele é a projeção de alguma coisa, projeção que eu faço no presente para algo que eu imagino que vai acontecer lá no futuro, certo? Certo. Então, o que que eu queria é, colocar na cabeça de vocês? A separação entre o que é projeto e o que é o TCC propriamente dito. Então vamos começar lá do comecinho para quem ainda tem essa dúvida, tá? Então vamos lá. O TCC, como todo mundo já sabe, né? Ele é o trabalho de conclusão de curso que nós precisamos realizar para ganhar o título, para receber o título, né, de enfermeiro. Nesse caso, de enfermeiro. E o que que é o trabalho de conclusão de curso, gente? Nada mais é do que uma inserção do aluno nessa etapa final, né, em uma pesquisa científica. Lembrando que nós vamos nos formar profissionais da saúde, muitos vão para assistência, porém, a gente precisa lembrar que a enfermagem é ciência. Então, tudo que a gente faz dentro da enfermagem é ciência. Então, o trabalho científico, ele serve para isso, para a gente ser inserido aí nesse mundo de, de pesquisa, né? Então, existem vários tipos de pesquisa. Existem, dividindo assim de uma forma mais simples, as pesquisas de campo, que são aquelas pesquisas que vão fazer entrevista, que vai ver como a pessoa se comporta, que vai ver como os profissionais se comportam na prática. Isso é pesquisa de campo. E tem as pesquisas de revisão de literatura. Por que que a gente chama de pesquisa de revisão de literatura? Porque é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar um, um certo número de artigos, né, que já foram produzidos por alguém. Então, eu tenho, vamos supor, 10 artigos. Esses 10 artigos são pesquisa de campo. São profissionais que já foram a campo e realizaram aquela pesquisa no campo. O que que eu, como pesquisador de revisão de literatura, vou fazer? Vou pegar esses 10 artigos das pessoas que foram no campo e vou analisar os resultados que elas tiveram. Mas para que que eu vou fazer isso? Porque eu vou comparar o resultado de uma pesquisa com a outra. Então, essa comparação permite que a gente tenha uma visão mais ampla daquelas pesquisas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na época do Covid-19, saiu trocentas pesquisas sobre o Covid-19. O profissional de saúde, enfermeiro, médico, físio, nutri, os profissionais de saúde em geral e até mesmo a população não tinham tempo de ler a grande quantidade de artigo que tinha disponível sobre aquele tema. Então, eu vou dar um exemplo que foi mais utilizado. Vamos supor, a posição prona nos pacientes com Covid. Saiu 40 pesquisas de campo sobre essa posição e os resultados que eles obtiveram, né, com esses pacientes. O profissional de saúde enfermeiro, ele não tinha tempo de ler esse tanto de artigo. Então é aí que entra a revisão. O momento da revisão é o momento em que um único pesquisador vai resumir todos aqueles 40, 10, 20 artigos que tinham sobre aquela evidência. Ele vai comparar os resultados de cada artigo e ele vai dar
lá os resultados dele, ó, realmente a posição prona é eficiente de acordo com tantos artigos que eu analisei. E aí, esse profissional de saúde que está lá em campo, que está lá na assistência, que está lá no hospital, ele vai ler esse seu artigo de revisão e ele vai ver tudo que você resumiu. Então, não é porque a pesquisa não é de campo que ela não é importante. Ela é igualmente importante do que uma pesquisa de campo. Ela só tem um método diferente. Dito isso, então nós estamos realizando uma revisão integrativa. Existem vários tipos de revisão de literatura que não cabe falar aqui, mas alguns tipos são mais rigorosos, demandam um passo a passo maior, né? Seguir um passo a passo maior, e outros são mais maleáveis, que é o caso da revisão que a gente está fazendo, que é a revisão integrativa, tá bom? Então, só para vocês entenderem para que serve a revisão. Quando a gente entra no TCC, então, no projeto de TCC, a gente faz o projeto, a gente escreve objetivo, método, referencial teórico. E eu sei que o referencial teórico é algo que pega bastante para vocês para conseguir entender. Então, eu também queria explicar essa parte para vocês, tá? Antes da gente entrar na parte de base de dados. Então, eu tô aqui, já tô aqui com o meu projeto aberto. Então, vou mostrar as partes para vocês, que foram as partes que vocês fizeram também. Introdução. Na introdução, lembrando, a gente não restringe o ano do artigo. Então, na introdução, posso usar artigo até de 1998. Não tem essa necessidade agora, na introdução, que vocês já fizeram, de fazer essa seleção de artigos mais recentes. Aí a gente tem o problema de pesquisa, que é o que que eu vou pesquisar, né? A gente tem a justificativa do porquê que eu escolhi esse tema. E a gente tem o referencial teórico. Nessa parte aqui desse projeto que eu peguei, ela não está realizada ainda, né? Porque esse foi um artigo anterior do que eu entreguei. Um artigo não, perdão. Um documento anterior do que eu entreguei. Mas essa parte aqui no de vocês vai estar escrito como revisão integrativa. Mas eu quero que vocês olhem essa parte como referencial teórico. Mas o que que é esse tal de referencial teórico? Gente, nada mais é do que a gente fez todos esses anos dentro da faculdade. O professor passou um trabalho para você sobre infarto agudo do miocárdio. O que que você vai fazer? Você vai no Google, vai procurar um artigo científico, um documento do Ministério, um documento da American Heart Association sobre infarto agudo do miocárdio. Todos esses documentos você vai descrever aqui, né? Então, vamos supor, achei lá um documento do Ministério falando quais são os principais sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio. Eu vou descrever aqui. Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas e sinais do infarto agudo do miocárdio são esse, esse e esse. O que que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo o que o Ministério da Saúde falou. Eu estou descrevendo o que um outro artigo falou. Mas eu não fiz uma pesquisa mais aprofundada, com descritores, com palavras-chave. Então, é por isso que chama referencial teórico, tá bom? Todos os artigos que vocês usaram para escrever essa parte que no projeto de vocês vai estar escrito revisão integrativa, aqui, ó, vai estar escrito revisão integrativa, tá? Todos os artigos que vocês usaram para escrever essa parte, se vocês fizeram essa parte, eles não serão mais usados na segunda etapa do TCC, tá bom? E aí depois a gente tem objetivos, que vocês já sabem, as hipóteses, o método e os resultados esperados, que alguns fizeram, outros não, depende muito do orientador. Mas enfim, nessa segunda parte, o que que a gente precisa fazer? A monografia e o artigo científico. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é só a formatação e o que vai em cada um. Na monografia, vai coisas mais completas, como, por exemplo, vou colocar meus agradecimentos, vou colocar tabelas mais elaboradas, vou colocar todo o caminhozinho que eu fiz lá
Não que no artigo você não coloque, mas na monografia ele é um pouco mais intenso, tá? E no artigo, o que que vai no artigo? O artigo é o que a gente entrega para a banca. No artigo vai introdução, vai método, vai objetivo, vai resultados, vai discussão, vai, em alguns, né? é, a gente separa ali a parte de resultados e discussão. Em alguns a gente pode colocar junto, resultados e discussão. Então, é isso que vai no artigo científico que a gente entrega para a banca. Então, são dois documentos diferentes que vão informações. Um vai informações mais completas, o outro vai as informações mais objetivas, tá bom? Entendido isso, a gente vai vir aqui para o slide que eu fiz para vocês, bem curtinho, sobre a pesquisa nas bases de dados. Então, aqui eu descrevi essas etapas, tá? Que a primeira etapa que a gente já fez, construção do projeto de pesquisa. Segunda etapa foi a pesquisa dos artigos nas bases de dados. A terceira etapa foi não, né? Será feita a pesquisa dos artigos nas bases de dados. A terceira etapa será analisar os artigos que a gente encontrou dentro dessas bases de dados. E a última etapa é a análise dos dados e, finalmente, a apresentação da revisão. Mas o que que é, afinal, essas bases de dados? Então, eu escrevi um textinho aqui para vocês. Imagine que as bases de dados são como uma grande biblioteca que reúne vários assuntos, vários escritores, além de vários tipos de editor. Quando você necessita de uma informação abrangente, essas bases de dados te traz diversas informações de vários anos, áreas e autores. Então vamos imaginar que a base de dados ela é literalmente isso, uma biblioteca gigante, que tem um monte de revistas, que tem um monte de produção científica. Então vamos supor, eu entro numa biblioteca, eu tenho a editora A, que publica só livros de romance, e eu tenho a editora B, que publica só livros de terror. Eu vou entrar na biblioteca. A atendente da biblioteca vai me perguntar o que que você precisa, o que que você quer. Eu vou falar para ela, eu quero romance. Então, essa atendente da biblioteca, ela vai me levar até onde? Ela vai me levar até a prateleira do romance. Lá vai ter só a editora A que publica romance? Não. Vai ter a editora C, a editora D, a editora E, todas elas publicam romance. Lá vai ter romance de época, que vai ser aqueles romances mais antigos. Lá vai ter romance futurístico, que é do futuro. Lá vai ter romance de vários anos. Então, vai ter romance que foi publicado em 1999 e vai ter romance que foi publicado em 2024. Eu vou escolher qual romance que eu quero, qual livro de romance que eu quero, entendeu? Então, é a mesma coisa dentro das bases de dados. As bases de dados, ela reúne várias revistas científicas. Então, dentro de uma mesma base de dados, eu posso ter a revista da Lilacs, que vocês escutam falar bastante. Eu posso ter a revista da BDENF, que é a Revista Brasileira de Enfermagem. Eu posso ter a revista da Ana Neri. Então, eu posso ter várias revistas dentro de uma mesma base de dados. E é por isso que a gente usa as bases de dados, porque é muito mais fácil eu entrar em uma biblioteca e conseguir encontrar várias revistas do que eu ir revista por revista e procurar, entendeu? Se eu tenho um local que já me traz todas as revistas juntas, todos os artigos de várias revistas juntas. Então, é por isso que a gente faz a pesquisa nas bases de dados. Mas qual que é o processo que um autor de um artigo passa para poder chegar nessas bases de dados? Gente, tem bases de dados que são confiáveis. E por que que são confiáveis? Porque os autores, para publicar dentro dessas revistas, que ficam nessas bases de dados, eles passam por um processo muito rigoroso de seleção, de processo seletivo mesmo. Já o Google Acadêmico, por exemplo, que é o que a gente usa ali para fazer introdução, para fazer referencial teórico, porém o Google Acadêmico ele não vai servir para essa segunda parte do TCC. Por quê? Porque o Google Acadêmico ele não tem esse processo de seleção, ele não tem um processo seletivo rigoroso para a pessoa publicar lá dentro.
Então, lá pode entrar artigo de autor renomado, de autor que teve uma pesquisa assim que foi, nossa, uma pesquisa séria, mas também pode entrar artigo de autor que escreveu de qualquer forma. Então, por que que a gente não usa o Google acadêmico tanto assim? Porque ele não tem esse processo de processo seletivo mesmo do autor. Já as bases de dados, como vocês já estão acostumados a ouvir aí, a PubMed, a Biblioteca Virtual em Saúde, elas têm ali dentro revistas que passam por um processo rigoroso muito grande. Então, o autor escreve o artigo, o autor submete o artigo, e aí outros revisores dessa revista vai ler o artigo dele, vai fazer críticas, vai perguntar o porquê que ele fez isso, por que que ele fez aquilo. Ele vai ter que rever essas críticas. Então, um processo de seleção muito rigoroso. A probabilidade de você encontrar ali na PVS, na PubMed, um artigo muito assim, com um método muito bom, um artigo muito confiável, é muito grande. E é por isso que a gente escolhe essas bases de dados. Vocês vão ver que existem várias bases de dados, só que existem bases de dados pagas, bases de dados gratuitas. A gente só usa as gratuitas porque a gente não tem acesso às pagas, então a gente usa as gratuitas, tá bom? Mas tanto base gratuita quanto base paga vão ter a mesma confiabilidade, tá? Então, quais são as bases que existem? Como eu falei para vocês agora, existem diversas bases de dados. Algumas são pagas e outras gratuitas. As mais conhecidas, que são as gratuitas, né? É a Biblioteca Virtual em Saúde. A Biblioteca Virtual em Saúde, quando a gente vai pesquisar lá dentro, a gente pode pesquisar em português, espanhol e inglês, que ela vai entender. E a PubMed? A PubMed é uma grande revista, principalmente no que tange a parte, assim, de assistência de saúde, né? Da área de saúde. Então, é por isso que ela... Revista não, perdão. Ela é uma grande base de dados, né? De... Da parte, assim, da área da saúde. Então, é por isso que ela é muito utilizada. E a pesquisa dela só pode ser realizada em inglês, tá bom? Mas não se assustem. A gente tem Google Tradutor, que está muito bom para traduzir, e a gente tem outros tipos de plataformas que fazem lá a tradução para gente, de português para inglês, de inglês para português. Então não se assustem, tá? Como é feita essa pesquisa? Essa pesquisa ela é realizada usando a pesquisa avançada das bases de dados, que é direcionada para os pesquisadores. Para isso, é necessário utilizar os descritores definidos no projeto. Então, eu peguei um artigo da Cielo para mostrar para vocês. Eu vou ver se ele vai carregar agora, porque já faz um tempo que ele está aqui. Eu acho que ele não vai carregar nesse momento, mas eu vou mostrar meu projeto, então, de novo para vocês. Que no projeto, vocês fizeram essa etapa também, né? A gente tem, deixa eu achar aqui, qual parte que tá. Acho que tá no método, nessa parte aqui, tá? Só para me mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Vocês fizeram essa etapa também de descritores, né? O que são descritores? Descritores, gente, nada mais é do que palavras-chave que a gente usa para fazer uma pesquisa, tá? Então, cada artigo tem uma palavra-chave. Por que que chama descritores? Porque ela está padronizada dentro daquele site do DEX, que é o Descritores em Saúde. Dentro desse site, a gente tem várias palavras-chave que estão padronizadas. E por que que elas estão padronizadas? Porque isso facilita na hora dos outros pesquisadores realizarem a busca dos artigos. Então, aqui eu defini meus descritores. Defini centros de parto normal, salas de parto, enfermeira obstetra, enfermagem obstétrica e autonomia.
profissional e parto humanizado. Esses são os descritores que eu defini. Mas vocês definiram os descritores de vocês. Então, ó, carregou aqui o artigo da Cielo. Vou mostrar para vocês esse artigo aqui, vocês vão ver que vai ter aqui embaixo, ó, palavras-chave: enfermeira obstétrica, parto humanizado, conhecimento, prática profissional, desfechos da mulher. Está em espanhol, né? Então, cada artigo, aqui eu fui para a parte em espanhol, mas aqui tem em português, ó. Não é desfechos, é direitos da mulher, perdão. Então, cada autor vai escolher os seus descritores, né? Como eu faço para escolher os meus descritores? Eu acredito que vocês já tenham feito isso lá no projeto, mas existe esse site que chama Dex/Mesh. Por que que é Dex/Mesh? Porque o Dex são os descritores em saúde, né? Em português, eles também mostram em inglês, espanhol, em outras línguas. E o Mesh, ele é um descritor próprio da base de dados da PubMed, então ele é só em inglês, tá bom? Então eu venho aqui, escolho qualquer termo e vou colocar um termo que eu acho que tem a ver com a minha pesquisa. Então vamos supor que a minha pesquisa é sobre pneumonia. Vou pesquisar lá, pneumonia. Vai aparecer para mim vários descritores de pneumonia. E aí eu vou ver qual que se encaixa no estilo lá, no tipo de pneumonia que eu quero falar. Então, eu quero falar de pneumonia bacteriana. Então, esse vai ser o descritor em português, pneumonia bacteriana. Ele já traz o descritor em inglês, tá vendo? E ele também já traz os termos alternativos. O que que são termos alternativos? São sinônimos de uma mesma palavra. Então, uma mesma palavra pode ter vários sinônimos. Um mesmo pesquisador pode ter usado um jeito diferente de escrever. Então, vamos supor, a gente está aqui em São Paulo. A gente chama uma determinada coisa de um nome, mas lá na Bahia eles chamam de outro nome. É basicamente isso. Então, são termos alternativos que outros pesquisadores podem ter usado o termo diferente. Então, ele traz isso e facilita muito, porque você consegue encontrar mais artigos. Então, aqui você vai fazendo esse movimento até você definir todos os descritores que você quer, tá bom? Agora vamos, eu acredito que essa parte vocês já fizeram, então vamos para as bases de dados. Eu vou entrar aqui na Biblioteca Virtual em Saúde para mostrar para vocês. A carinha da Biblioteca Virtual da Saúde é essa. Tem uma barra de pesquisar. Essa pesquisa aqui é uma pesquisa rápida, não é essa que a gente vai usar, tá bom? Tem a busca avançada e tem a busca Dex Mesh. Por quê? Porque dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, a gente tem como achar os descritores. E eu até prefiro. Se você já definiu seus descritores, não tem problema. Mas entra aqui novamente, tá bom? E escreve aqui o seu descritor. Porque aqui ele é um descritor que vai ser mais direcionado para a base de dados que você está pesquisando. Então, eu vou dar um exemplo da minha pesquisa. Ó, parto. Vou escrever parto para ver o que que aparece, tá? Parto, aí aparece ambiente de parto, arranjo do parto, aparece centros independentes de assistência à gravidez ao parto. Então, olha por que que eu peço para vocês usarem, além do Dex, esse daqui também. Porque eu, lá no Dex, eu achei centros de parto normal. Aqui dentro da BVS, ele já me traz como centros independentes de assistência à gravidez e ao parto, que é basicamente a mesma coisa, só muda o nome. Então, eu entrei nele aqui, tá vendo? Eu entrei nele. Ele me traz o descritor em português, em espanhol e em inglês. Aqui embaixo, ele explica o que que quer dizer o descritor, tá? Então, unidades independentes que promovem cuidados relativos ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, e habitualmente incorporam conceitos e práticas, cuidados maternos centrados em medicina da família.
E aqui embaixo eu vou ter os sinônimos, ó. Maternidades independentes, Centro Independente de Assistência à Gravidez e ao Parto. Tá bem? Esses sinônimos, eu posso usar eles também. Porém, o que que eu aconselho para vocês? Como a gente não tem tanto tempo, é usar só esses três aqui que aparecem. Então, Ariane, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, abre o seu bloco de notas. Por que que eu tô falando para abrir o bloco de notas? Porque as próprias bases de dados, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, ela aconselha a gente a fazer a estratégia de busca no bloco de notas, porque o bloco de notas, ele tira toda a formatação. Então, na hora que a gente coloca aqui para pesquisar, não vai acontecer erro, tá bom? Porque, gente, vocês precisam ter na mente de vocês que a base de dados nada mais é do que um software, é um programa de computador. Ela só entende o comando que eu der para ela. Se eu der um comando errado para ela, ela não vai entender, ela vai me trazer uma coisa completamente diferente. Então, ela só entende os comandos que eu dou para ela. Ela é comandada por mim que sou pesquisador. Se eu dou um comando errado, se eu coloco uma vírgula errada, se eu coloco um aspas errado, ela não vai aparecer o que eu quero. Então a gente vai colocar aqui e vai copiar e colar, certo? E eu vou fazendo esse movimento até eu achar aqui todos os descritores que eu quero. Eu vou pegar dois descritores aqui, só para mostrar para vocês, tá? Então, ó, esse aqui é de humanização do parto. Vou copiar e colar. Parto humanizado. E embaixo, vou copiar e colar, tá bom? Ah, e eu quero um descritor falando da enfermeira. Então, vou pesquisar aqui. Enfermeiro, enfermeiro. Aqui ele traz, ó, tá vendo que ele traz enfermeira do sexo masculino? Eu vou pesquisar por enfermeira obstetra, que é a área que eu quero pesquisar, tá? Enfermeiros, profissionais, pós-graduação em toco-ginecologia. Aqui embaixo ele me traz todos os sinônimos. Enfermeira obstetriz, enfermeira obstétrica, enfim. Vou aqui também copiar e colar. Fiz este movimento, Ariane, o que eu faço agora? Agora você sai daqui e vai em busca avançada, tá bom? Aqui em busca avançada, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa é a carinha da busca avançada, tá? Essa é a carinha da busca avançada. Mas, por que que eu tenho que usar essa parte? Porque é aqui que os pesquisadores usam para achar os documentos, tá? Aqui do lado vocês vão ver que vai ter and, or e and not. Tá em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. O and quer dizer a letra e. O or quer dizer ou, e o and not quer dizer e não. O que é isso? Eles são chamados de operadores booleanos. O que é um operador booleano? Nada mais é do que um conector. Então, se eu quero conectar uma palavra com a outra, eu uso and, entendeu? Então, vamos supor, eu quero uma pesquisa que fale sobre enfermeira e eu quero uma pesquisa que também fale sobre centros de parto normal. Então, eu quero uma pesquisa que fale sobre enfermeira e centro de parto normal no mesmo artigo. Eu não quero um artigo que traga só informações sobre o centro de parto normal. Quero um artigo que traga informação da enfermeira dentro do centro de parto normal. Então, eu vou usar o e. Eu quero um artigo que fale sobre centro de parto normal ou sobre o hospital. Então, eu vou usar o or. Centro de parto normal or hospital. Eu quero um artigo que fale sobre centro normal e que não fale de jeito nenhum sobre hospital. Então, eu vou usar o centro de parto normal
And not, que é e não hospital. O and not é o que a gente menos usa, tá? Sendo sincera, eu acredito que a gente nem vai usar. A gente usa mais o and e o or, que são conectivos que auxiliam mais a gente. Gente, se essa gravação cair, eu vou fazer outra gravação e mandar dois links para vocês, porque eu tô pelo Zoom e às vezes ele acaba restringindo o tempo, tá? Mas então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar aqui. Ah, eu copiei e colei, Ariane, mas o que que eu faço agora? Agora a gente vai apagar essas barrinhas, tá? E a gente vai começar a colocar os operadores booleanos logo aqui. Então, eu quero centro de parto normal, end, opa, peraí, centro de parto, centro de assistência à gravidez e ao parto, end, o operador em espanhol. Aí vou de novo, end, o operador em inglês, tá vendo? Por que que eu faço isso, gente? Porque assim ele me traz. Eu tô falando assim para ele, olha, eu quero uma pesquisa. É... Aliás, aqui a gente não vai usar o end, tá? A gente vai usar o or, tá bom? A gente vai usar o or. Por quê, gente? Porque assim, o que que eu tô falando para ele? Eu quero uma pesquisa que traga Centro de Assistência à Gravidez e ao Parto, ou se tiver uma pesquisa que seja em espanhol, você pode trazer para mim também, tá? Ou se tiver uma pesquisa que seja em inglês com o mesmo nome, você pode trazer para mim também, tá bom? Então aqui, o que que a gente está falando para a máquina? Eu quero em português, ou em espanhol, ou em inglês, mas eu quero o mesmo tema. Então é isso que a gente está falando para a máquina, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer nos outros descritores. Então a gente vai apagar a barrinha e colocar or, vai colocar or. Então, aqui eu estou falando a mesma coisa. Ah, eu quero uma pesquisa que fale sobre parto humanizado em português, ou eu quero uma pesquisa que fale sobre parto humanizado em espanhol, ou eu quero uma pesquisa que fale sobre parto humanizado em inglês, tá bom? Tá bom? A máquina vai entender isso. Coloquei OR em tudo, Ariane. Já posso colocar aqui dentro da BVS? Não. Por quê? Não. Porque agora entram os detalhes. Quais são os detalhes dentro de cada base de dados, a gente vai ter uma especificidade. Então, nenhuma base de dados é igual à outra na hora da pesquisa. Mas a BVS, ela não entende se eu colocar a frase toda assim, tá vendo? Porque ela não consegue entender frase toda assim. Ela entende o quê? Ela entende que eu estou pesquisando centro, então ela vai trazer todos os artigos que falam de centro, seja do que for. Ela entende que eu estou falando de assistência, então ela vai trazer os artigos que falam de assistência, seja do que for. Então, ela não entende o termo livre assim. Mas então, Ariane, o que que eu faço para ela conseguir entender que é uma frase e não palavras separadas? Eu vou usar as aspas. Então, sempre que vocês forem pesquisar por uma frase, vocês usam as aspas, tá? Se aqui, por exemplo, eu só estivesse pesquisando enfermeiro, eu não precisava usar as aspas, porque é uma palavra só. Mas como eu estou pesquisando enfermeiros, obstétricos, eu tenho que usar as aspas, tá bom? Então você vai colocar aspas toda vez que você for pesquisar uma frase. Então eu vou colocar aspas em tudo, tá bom? Para ela conseguir entender que eu estou pesquisando a frase toda, eu não estou pesquisando palavras. Eu não quero saber artigo só sobre parto e só sobre humanizado. Eu quero saber artigo sobre parto humanizado. Então, eu vou colocando aspas, ó, em todas as frases. Opa, isso aqui deu errado. Gente, é um processo de
é um processo que demanda um pouco de cuidado, então é bom vocês pegarem umas horas aí para fazer esse processo, tá bom? Terminei, coloquei aspa em tudo. Agora sim a gente pode colocar aqui dentro, tá bom? E aí, Ariane, como que eu vou colocar aqui? Você vai copiar o primeiro descritor. Tá vendo que ele vai o descritor em português, o descritor em espanhol e o inglês? Copiei, colei em uma linhazinha dessa. Agora, na linha de baixo, eu deixo end aqui, operador booleano end, porque ele vai juntar os dois termos, tá? E vou copiar o descritor de baixo, que também vai descritor em português, espanhol e inglês. Copiei. Vou aqui em adicionar linha, vou deixar o end de novo, tá? E vou copiar e colar esse outro aqui. Terminei, não tem mais descritor, então vou em pesquisar. Quantos artigos ele me trouxe com todos esses descritores? Ele me trouxe 10 artigos. Mas esses são os artigos sem filtro. Então agora eu vou filtrar ele, tá bom? Então, eu preciso de artigos dos últimos 5 anos. Então, vem aqui, últimos 5 anos, e filtro. Ele vai carregar, e ó, ele filtrou os artigos dos últimos 5 anos. Quantos artigos ele me trouxe? Ele me trouxe 7 artigos. 7 artigos, interessante. Daí eu vou lendo os temas, né? Tô vendo aqui que ele trouxe artigos bem relevantes, ó. Atuação dos profissionais de saúde, processo de humanização no centro obstétrico, práticas de enfermeiras obstetras na assistência ao parto humanizado. Então, ele fez tudo o que eu pedi. Ele trouxe os artigos de tudo que eu pedi. Mas se eu acho que talvez dê para mim melhorar, eu posso mexer nessa busca aqui, tá bom? Não tem problema. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o detalhamento, ó. Aqui embaixo, na PVS, vocês vão ver que tem essa caixinha escrito detalhe da pesquisa. Isso aqui, gente, vocês copiam, tá bom? Colhem em algum documento que seja compartilhado entre o grupo. Então, tudo que você fizer a partir de agora, você tem que ter noção que precisa ser documentado, tá? Então, acabei de pesquisar sem filtro nenhum, eu usei. Apareceu 10 artigos. Então, tem que ir lá no meu Word. Vou abrir um documento lá no Word e vou escrever pesquisa BVS no dia 29/6, às 9h44 da manhã. Encontrei um total de 10 artigos sem filtro. Aí apliquei o filtro de 5 anos. Vou lá colocar lá no meu documento. Após aplicação de filtro de 5 anos, o total abaixou para 7 artigos. Tudo que eu fizer a partir deste momento tem que ser documentado. A gente não pode perder nada, tá bom? Eu vou encerrar essa reunião porque ela já vai desligar, tá bom, gente? E eu vou fazer mais uma reunião e eu mando o link para vocês. Tchau, até daqui a pouco.